Alô, amigos do Estação da Fé, da Paz, do Amor e da Alegria. Graças a Deus que nos garante a vitória e que em Cristo Jesus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Chegamos aqui no nosso canal para mais um dia, um momento de bênçãos, sabendo nós que a mão do Todo-Poderoso, ela nunca cessa de agir, nunca cessa de operar, porque o trabalho de Deus continua. E aqui estamos para, em nome do Senhor Jesus, permitir que através de nós a obra de Deus também continue sendo feita. E por conta disso é que logo mais estaremos fazendo oração, pedindo a Deus, invocando a Deus, e Ele certamente vai nos responder e vai operar. Se você quiser, amigo e amiga, prepare aí o seu copo com água, deixe próximo de você, para que na hora da oração a gente peça e Deus abençoe a água, que pode ser uma bênção para você, ok? Vamos falar da palavra de Deus, ou seja, vamos entregar a palavra de Deus e vamos, através da palavra de Deus, aprender que Deus se agrada daqueles que esperam nas suas misericórdias. E tem muita coisa boa para falarmos sobre isso, ok? No decorrer da nossa participação aqui, eu vou falar de assuntos importantes para que você seja mais abençoado, ok? E também quero lembrar aos meus amigos e amigas que nós continuamos na nossa campanha para atingirmos os 1.000 inscritos aqui no canal. Portanto, peço que você trabalhe comigo, se esforce um pouquinho mais, pense mais alguém, e assim vamos, em nome de Cristo, alcançar essa meta, tá bom? E dizer a todos que você pode entrar no nosso canal, já está, né? Pode procurar a área aí dos comentários e fazer aí o seu comentário, deixar o seu comentário, falar alguma coisa sobre o que Deus tem feito na sua vida, o que essa live, essa participação aqui, essa palavra traz de importante para você. Muito importante o seu comentário, tá bom? Depois entre aí na parte dos comentários e deixe o seu comentário. Bem, nós vamos agora para a palavra de Deus. E aqui no Salmo 147, no versículo de número 7 até o versículo de número 11, vamos ler aqui. Você já encontrou aí na sua Bíblia, Salmo 147, versículo 7 ao 11. É onde está o nosso texto inicial para a nossa participação aqui hoje. E assim diz no Salmo 147, verso 7: Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens e que prepara a chuva para a terra, e o que faz produzir erva sobre os montes, o que dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos dá o sustento, né? Quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então, eu quero pegar como base aqui para a nossa reflexão, digamos assim, os versículos 10 e 11, em que diz que Deus não se deleita, não se agrada
da força do cavalo, nem das pernas do homem. Estas eram, digamos, era aquilo de mais importante que era usado na guerra, no combate, para se vencer os inimigos. Usava-se os cavalos para a guerra e os homens, o exército que corria a pé. Mas Deus não se agradava, não se comprazia de as pessoas colocarem a sua confiança nos bons cavalos para a guerra, nem nos homens que muito corriam, que talvez pudesse alcançar os inimigos. Deus se comprazia e se compraz em quem? Naqueles que temem a Ele e naqueles que aguardam, esperam por suas misericórdias. Então, é importante a gente atentar para isso, porque essas verdades espirituais, elas continuam válidas nos dias atuais, consideradas por Deus, validadas pelo Senhor. Em outra passagem bíblica, em Jeremias, diz Deus: maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço forte a sua força. Ou seja, maldito é o homem que confia na sua própria capacidade e não em Deus, ou que confia na força do cavalo para ganhar a guerra, o combate. Não, nós precisamos esperar, confiando, acreditar em Deus. Precisamos temer a Ele e esperar, acreditar nas suas misericórdias. Isso, do jeito que está aqui, foi falado no Velho Testamento. Hoje nós estamos vivendo em um outro testamento, mas nós vamos ver que essas verdades se aplicam a nós também. Então vamos deixar claro, Deus se agrada de quê? De que os homens temam a Ele, respeitem o que Ele diz, a sua palavra, confiem no Senhor e que eles esperem, acreditem nas muitas misericórdias de Deus, porque se depender da nossa capacidade, nós estamos perdidos, estaríamos fritos, sem esperança. Mas as misericórdias de Deus são muitas, e Ele, operando suas misericórdias, faz com que nós sejamos agraciados, socorridos, livrados, aliviados, salvos e assim por diante. Quero ler com você uma passagem importante sobre esperar nas misericórdias de Deus, sobre o valor das misericórdias de Deus. E o que eu vou falar está, olhe bem, em 2 Samuel, no capítulo 24, a partir do verso 10 ao 14. 2 Samuel, capítulo 24, verso 10 em diante. O que é que diz aqui? Bem, Davi foi incitado a fazer uma coisa que pela palavra de Deus estava proibida, que era contar o número de soldados, de homens de guerra que havia em Israel, no povo de Deus. Porque os reis naqueles tempos, quando tinham um exército de 200 mil homens, 500 mil homens, não sei se 1 milhão de homens, então eles achavam que ele era um rei retado, poderoso, forte, que podia ir contra qualquer outro rei que não fosse tão poderoso, que não tivesse poderoso, que não tivesse um exército tão grande como o dele, e ele ia simplesmente lá, invadia o país daquele rei menor e arrebentava com tudo e tomava tudo que era dele e tal. Então, Deus não queria que isso fosse feito em Israel. Deus queria que eles sempre confiassem que Deus os livraria e daria vitória. Ou seja,
Deus não queria que eles confiassem no cavalo e nem nas pernas do homem, na força do homem, como nós lemos no Salmo 147, acabamos de ler. Deus queria que eles confiassem no Senhor. Mas o Davi, incitado, chamou seu comandante, que inclusive o alertou para não fazer aquilo, e o Davi insistiu e disse: vai e conta todo o povo e vê quantos homens de guerra a gente tem e tal. E o general tentou dissuadi-lo daquela ideia, mas a Bíblia diz que prevaleceu a palavra do rei, infelizmente. E o seu general foi lá com seus auxiliares e contou o povo e trouxe o resultado. E o resultado, o que foi que aconteceu? Aqui no versículo 10 diz assim, né? E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Ele reconheceu que errou. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente, profeta de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, Davi. Escolhe uma delas, para que eu te faça a ti. Foi, pois, Gade a Davi, o profeta foi a Davi, e fez-lo saber e disse-lhe: queres tu 7 anos de fome, queres tu 7 anos de fome que te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste, praga, castigo na tua terra? Delibera, resolve, decide agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou, ou seja, a Deus. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Porém, caiamos nas mãos de Deus, porque são muitas as suas misericórdias. Mas não caiamos, mas não nas mãos dos homens caia eu. E parando aqui deixou claro que a escolha de Davi entre as 3 que Deus lhe deu foi escolher cair nas mãos de Deus, porque ele entendia que muitas eram as misericórdias de Deus, mas 7 anos de fome ia morrer todo mundo. 3 meses ele fugindo dos seus inimigos e sendo perseguido por todos eles também, não ia sobrar nada em ninguém. Então ele entendeu que a melhor solução era escolher cair nas mãos de Deus, porque sabia que muitas eram as misericórdias de Deus. E escolhendo isto, o anjo de Deus veio sobre Israel, a nação, e naqueles 3 dias morreram 70.000 homens, uma cidade mediana. Morreram 70.000 homens. Olha que terrível. E aí, quando morreu 70.000, o próprio Deus parou e disse: chega, basta, não mata mais, não destrói mais anjo. E o Davi foi oferecer sacrifício conforme Deus orientou, e a praga cessou por ali. Mas se não fosse as misericórdias de Deus, teria morrido todo mundo, inclusive o Davi. Então vemos como importantes são as misericórdias de Deus. E por isso, voltando ao Salmo 147, Deus diz que não se compraz na força do cavalo, nem nas pernas do homem,
Ou seja, ele não se agrada quando um ser humano confia nos seus próprios meios, né? Cavalo era um meio de guerra muito usado naquela época, e as pernas dos soldados guerreiros que corriam para matar os inimigos. Então Deus não se agrada que nós confiemos em nós mesmos, nos nossos recursos, nas habilidades naturais humanas que temos. Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é quando ele vê nós em nossos corações, temendo a Ele, respeitando a palavra dele, tanto para obedecer e não pecar, como para crer nela e, crendo nela, combater contra o mal. Confiar que Deus é conosco, que nos dá vitória, nos livra e nos guarda. É assim que Deus quer que a gente faça, né? Mas eu gostaria de ler com você agora uma outra passagem sobre as misericórdias, que está no Novo Testamento, e está lá em 2 de Pedro, no capítulo de número 2, já é lá no finalzinho da Bíblia, perto do Apocalipse, versículos 10 e 9. Aliás, acho que na palavra de ontem citei esse texto, mas agora com outro enfoque. Nós enfocamos nesse texto, na última palavra, sobre sermos adquiridos por Deus com grande preço, que ninguém podia pagar. Hoje, o enfoque está nas misericórdias. Então, 1 de Pedro, não segunda, 1 de Pedro 2,9, diz assim: mas vós sois os que aceitaram a Cristo e são salvos, né? Que é o Israel de Deus hoje, no tempo atual. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que diz agora. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha aí, que maravilha. E como foi que nós alcançamos misericórdia? Foi Deus que, na sua misericórdia, ao invés de nos condenar, de nos julgar e nos mandar para a perdição eterna, ele nos amou de tal maneira, usando de suas misericórdias, ele enviou Jesus Cristo para nos salvar. Ainda aqui na Bíblia, né, em Efésios, no capítulo 2, Efésios capítulo 2, fala sobre estas misericórdias de Deus, né? Efésios capítulo 2, diz aqui, concordando com o que Pedro falou, Paulo, pelo mesmo Espírito Santo, ensinando aos Efésios, diz em Efésios 2:3, entre os quais os gentios, povos que não confiavam, que não eram de Deus, todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Olha aí, por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Onde Jesus foi ressuscitado, saiu da morte espiritual, nós estávamos mortos, fomos ressuscitados com ele pela fé no poder de Deus, né? E nos ressuscitou juntamente com ele, no verso 6, né? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade
para conosco em Cristo Jesus. Quer dizer que foi através de Jesus Cristo, por meio de Cristo, que Deus, que é riquíssimo em misericórdias, que faz misericórdias aos milhares, como diz lá em Deuteronômio, aqueles que o temem, pelas suas misericórdias, Deus nos salvou através de Cristo. Então, Deus se agrada, não é daqueles que confiam no cavalo, na força das pernas, na força do homem, do cavalo, nos recursos desse mundo que estão no poder do homem. Não. Por aí ninguém vai ter sucesso. O cavalo cai e morre, pode cair até por cima do cavaleiro, né? O homem pode fraquejar das pernas, por mais hábil que ele seja, ele cansa e é limitado. Agora, Deus se agrada quando nós, mesmo tendo esses recursos naturais, humanos, nós entendemos que o segredo não está ali. Nós entendemos que o segredo é temer a Deus, é respeitar a palavra do Senhor e é confiar nas suas misericórdias, naquilo que Deus faz, não porque a gente merece, mas porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele se agrada do que teme a Ele, Ele se agrada daquele que espera na bondade dEle, nas misericórdias dEle. E em Cristo Jesus, Ele usou das suas muitas misericórdias para nos salvar. Como disse Pedro, para nos tirar das trevas e nos transportar para a sua maravilhosa luz, para nos fazer povo dele, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes dele. Então, nunca coloque a confiança no que você pode fazer, nos recursos humanos deste mundo. Não, tema ao Senhor e confie, espere nas suas misericórdias. Desfrute agora pela fé de tudo que ele lhe deu em Cristo Jesus, quando usou de misericórdia e deu Jesus para nos salvar. Este é o caminho pelo qual nós devemos andar, pelo qual devemos trilhar, e assim nós iremos agradar ao Senhor nosso Deus, ok? Eu quero fazer oração com todos agora. Antes, lembrar que quarta-feira que vem, às 8 da manhã, estaremos orando, consagrando, buscando a face do Senhor, nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, porque Ele manda a gente fazer isso. E quem não dá bola para isso não está temendo muito a Deus, não, né? Por que não ora? Por que não busca? Por que não se fortalece nele? Acha que é o Todo-Poderoso, que não precisa, né, e tal, que o que Deus diz não vale nada? Pedro pensou assim: não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo à prisão e até a morte, se for necessário. Jesus disse que nada, Pedro, você não sabe o que diz. Hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aconteceu. Então, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E orar é um dos meios que nós usamos para nos fortalecer em Deus, na força do poder dele. Toda quarta-feira, oramos. Você que tem sede de Deus, que quer buscar a Deus, quarta-feira, 8 da manhã. Também oramos pela família e oramos com intensidade. Oramos pelo nosso país, oramos pela nação, oramos pela Igreja de Cristo no mundo inteiro, né? E tal. E é uma reunião completa, porque a gente adora a Deus, a gente ora se fortalecendo, buscando a face do Senhor, a gente ora pela família, ora pela nação, ora pelo povo de Deus, a gente recebe a palavra, que é uma palavra maravilhosa que sempre é dada, né? E olha, é maravilhoso, né? Então, quarta-feira, 8 da manhã, no jejum da família. E não esqueça de lutar aí comigo para conseguirmos mais inscritos aqui para o canal. Eu continuo contando com vocês, ok? Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai Celestial,
soberano Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há. Em nome do Senhor Jesus Cristo, me chego a Ti em oração, me alegrando com a Tua palavra que diz que o Senhor não se deleita na força do cavalo, nem nas pernas do homem que o habilita a correr, mas que o Senhor se agrada daqueles que te temem, que esperam na tua misericórdia. E vimos na tua palavra que sem as tuas misericórdias, manifestadas a nós através de Jesus, estaríamos eternamente perdidos nas trevas, no inferno, sem ti, sem a vida. Mas o Senhor nos amou tremendamente. O Senhor pagou um preço alto para nos resgatar do poder de Satanás e da morte. E nos fez povo teu. E nos adquiriu para que anunciemos as virtudes do Senhor que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E neste momento, Senhor, estamos, ó Deus, na tua presença, diante do Senhor. E meu Pai celestial, eu peço ao Senhor em nome de Jesus Cristo, que estendas a tua mão para cada filho teu agora. Que estendas a tua mão, Senhor, para ajudar, para fortalecer, para socorrer, para aliviar, para consolar, ajudar aqueles que agora estão orando, aqueles que estão colocando a sua esperança no Senhor, que estão confiando na operação do teu poder, no socorro e na vitória que vem da tua mão. E nós sabemos que aquele que crê em ti não será confundido e nem envergonhado. Então, meu irmão, meu amigo, receba a vitória em nome de Jesus Cristo. Creia, o poder de Deus opera na sua vida e em seu favor. A sua causa está ganha, a vitória é sua. O mal não prosperará contra você, não prosperará. Pai, abençoe esse copo com água. Eu peço nela a tua bênção, a tua unção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aleluia! É isso aí, Jesus é maravilhoso. E assim, meus amigos, bebam da água e sejam mais abençoados. E amanhã estaremos aqui na nossa live ao vivo, participando com todos vocês, ok? Quarta-feira estaremos orando e buscando a Deus, como falei, e domingo que vem estaremos derrubando e jogando por terra mais Golias, ok? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz, na graça do Senhor Jesus e até mais. Tchau e que Deus abençoe.